George Russell vence a primeira corrida da nova era, mas a Fórmula 1 continua sofrendo muitas críticas. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, nós vamos então falar sobre o Grande Prêmio da Austrália. Lembrando que nós temos camisetas na Paddock BR, polos, moletons, você que quer uma camiseta bonita para sair, para ir num shopping, no aniversário. Cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, o material é de ótima qualidade, então você não vai se arrepender. E ainda tá rolando promoção dos jogos lá na Instant Gaming, tá? Inclusive o Resident Evil. Se você não comprou o seu jogo ainda, entre lá que você não vai se arrepender. Bom, meus amigos, vamos lá. Nós temos alguns pontos muito interessantes para falar sobre o Grande Prêmio da Austrália, começando com o seguinte. Lembra aquela conversa de que pré-temporada não dá para tirar nada? Todo ano é a mesma coisa. Eu falo para vocês, gente, dá para tirar isso e aquilo outro. Chega na primeira, segunda, terceira corrida, nós vemos exatamente aquilo. Não foi diferente agora, tá? Então sim, dá para tirar muita coisa da pré-temporada. Eu entendo quem fala para não criar muita expectativa, você não deve se ater a tempos de pré-temporada, mas o Grande Prêmio da Austrália mostrou que aquilo que a gente analisa fora dos tempos aconteceu. Então, por exemplo, eu fiz uma listinha lá no Twitter e vou compartilhar aqui com vocês porque aí hoje não preciso falar de cabeça de novo. O que a gente falou e aconteceu? Mercedes e Ferrari favoritas. Foi exatamente isso. Mercedes melhor em ritmo puro, Ferrari com a melhor largada. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Hamilton mais à vontade com o carro ao seu estilo. Falamos também bastante sobre essa questão do Hamilton. Red Bull e McLaren um pouco mais para trás. Exato. Haas bem posicionada no meio de pelotão. Audi brigando por pontos. Aí a Alpine forte no meio de pelotão nós erramos. A Alpine não veio forte no meio de pelotão, por mais que tenha conseguido ali ficar nos pontos com o Gasly. Aston com o duplo abandono. A gente acertou e errou. Por quê? Porque a Aston, ela abandonou com os dois pilotos, mas voltou também com os dois pilotos. Não é uma coisa tão comum de se ver na Fórmula 1 moderna, principalmente, mas eles fizeram isso para adquirir quilometragem e, por exemplo, o Lance Stroll é a primeira vez em mais de 60 anos que um piloto fica 15 voltas atrás do líder, mas foi feito para coletar dados, já que a pré-temporada deles foi bem ruim. A Cadillac se arrastando, a gente acertou. Problemas de confiabilidade também. Sessão de ultrapassagens devido à bateria, acertamos e erramos porque isso aconteceu mais no início da corrida e a gente vai falar sobre isso mais a fundo daqui a pouco. Super clipping bizarro, sim, isso aconteceu a corrida inteira. E os tempos muito inconstantes, nós erramos, os tempos foram bem constantes, o que é muito legal, fico feliz de saber disso. Então dá para tirar sim uma coisa ou outra da pré-temporada, você vê que a maioria aqui a gente acertou, então fique atento a esse tipo de coisa nos testes. Vamos lá, vamos passar por alguns acontecimentos menores aqui. Eu vou dar um pouco mais de ênfase a essas coisas no próximo vídeo, porque aqui eu quero focar mais na questão Ferrari e Mercedes. Mas os acontecimentos menores. Piastri, na volta indo pro grid, bateu. Ele fala que ele errou por ter tocado a zebra, pneu frio e tudo mais, mas também ele estava com bateria acumulada que pegou ele de surpresa. E aí quando ele foi acelerar, perdeu o carro. Se eu não me engano, ele fala na casa dos 100 kW. É muita coisa, tá? Então houve um combo aí, tanto Piastri quanto essa questão da bateria que os pilotos têm falado que existe uma aleatoriedade em relação a como o motor se comporta, então eu nem vou colocar tanto a culpa aqui no Piastri, tá? Mas ele abandonou o GP de casa antes mesmo de começar, né? Imagina a frustração para os fãs que foram lá assistir e, obviamente, pra gente que queria ver todo mundo ali na pista. Huckenberg teve problemas também logo antes da largada, infelizmente não conseguiu começar a prova e já deu aquele friozinho na barriga se não ia acontecer alguma coisa com o carro do Bortoleto, mas já a gente fala do Bortoleto também. Colapinto na largada teve um reflexo digno de um piloto de Fórmula 1, conseguiu escapar ali, se não me engano, do Liam Lawson, que fez uma largada ruim, evitou ali um belo de um problema, um acidente que poderia ser feio, né? Poderia gerar um efeito em cascata feio. E o Colapinto também foi protagonista de uma punição nova, né? A Colapinto and Go. Fórmula 1 inaugurando uma nova punição pra gente. A Aston Martin abandonando com os dois carros e voltando, que é incomum, como disse. A Cadillac perdendo peças do carro ao longo da prova, assim como aconteceu no TL, né? O carro vai se desmanchando ao longo da prova. Então, de acontecimentos, vamos dizer assim, menores, nós tivemos esses numa corrida que foi um pouquinho movimentada. Na galera ali de meio de pelotão, nós tivemos algumas boas disputas, algumas disputas até bem agressivas, o pessoal tava um pouquinho agressivo, né? Tava aí com saudade de correr, tava jogando outro pra fora da pista, toques e tudo mais. Mas foi legal de acompanhar aquele meio de pelotão. Infelizmente, alguns carros estão muito para trás, na verdade o gap entre os carros está muito maior do que nos anos anteriores, isso em regulamentos distintos.
A gente meio que voltou para 2014 mesmo, os gaps estão muito altos. Então, mesmo dentro ali do meio de pelotão, que costuma ser mais embolado, você tem equipes que estão muito para trás, como é o caso da Cadillac ou da Aston Martin. Mas deu para tirar uma coisa ou outra ali, uma Haas, uma Racing Bulls, uma Audi, conseguindo ter performances mais próximas e gerando ali embates, o que foi legal. E por falar em Audi, o Gabriel Bortoleto fez uma excelente estreia da equipe Audi. Não somente foi pro Q3, como ainda marcou os primeiros pontos numa corrida muito sólida. E por que isso é importante? Eles só pintaram a Sauber e aí é uma equipe nova. A questão é o motor. A Audi conseguiu fazer com a sua primeira corrida com motor novo, a corrida completa, sem apresentar problemas ali, pelo menos no lado do Bortoleto, sem apresentar algo crítico, e marcar pontos, teve um desempenho sólido. Isso é sim de se elogiar. A Audi com certeza está muito feliz com o resultado que teve logo de cara, e eu diria que surpreendeu. A expectativa não era tão boa assim para a Audi, então por mais que eles tenham colocado que iam brigar por pontos e aí a gente tenha falado isso aqui no canal, olha, vamos ver se a Audi realmente vai chegar nesse aspecto, se vai dar certo esse planejamento. O carro parece sólido, parece bom, mas a questão é o motor surpreendeu. O motor chegou legal pelo visto, muito bom para a Audi, tá? Um bom teste na Austrália em que precisa de muita aceleração, força bem o motor e o carro foi com uma bela exibição do Gabriel Bortoleto. Vamos chegar na galera ali da frente então para falar dessa corrida? As primeiras 11 voltas foram divertidíssimas, por mais que tenham sido artificiais. Sim, os pilotos estão reclamando da artificialidade, a Juliane Serrazoli falou isso lá no Twitter, falou que no cercadinho pós-corrida o que ela mais ouviu foi piloto falando do quão artificial foi a corrida, porque as ultrapassagens não são sobre frear dentro da curva, como o Leclerc, por exemplo, falou na entrevista, não é sobre você ser mais corajoso, é sobre você saber quando apertar o boost e entender que logo depois você vai ser ultrapassado de volta porque você fica sem bateria. O Russell também falou sobre isso. O Russell até se divertiu, ele tá defendendo o regulamento, obviamente ele tá vencendo, ele não vai querer que muda nada, mas ele falou que a disputa com o Leclerc ali, aquela disputa de ioiô, foi muito devido à bateria, porque sabia que quando fazer a ultrapassagem, em seguida ia estar sem bateria. Então essa disputa foi muito divertida quando a gente olha de fora sem querer levar em consideração a bateria. Ela foi divertida, mas ainda assim você tem essa questão de que é muito artificial. E é a grande crítica. Eu falei pra vocês, até coloquei na listinha ali, que a gente teria um certo caos devido à bateria. E foi o que aconteceu, nós tivemos muitas ultrapassagens. A Fórmula 1 postou uma imagem que nós tivemos 100 e tantas ultrapassagens contra 40 no ano passado, no GP da Austrália. Então, foi um grande prêmio extremamente movimentado, mas um movimento artificial. Muita troca de posição não significa necessariamente qualidade, por mais que quando seja na ponta a gente fique empolgado. Nós vimos ali duas Ferraris e duas Mercedes brigando diretamente, o que foi muito legal. Então nesse aspecto a gente tem que falar o seguinte, houve uma imprevisibilidade ali naquele início de corrida. Nós vimos a super largada da Ferrari mais uma vez aparecendo, e isso tem muito a ver com o problema do regulamento. Tanto a largada quanto essas várias ultrapassagens são derivados de problemas do regulamento, não porque o regulamento está funcionando do jeito que deveria. Então isso precisa ser dito. Os pilotos estão reclamando muito e no final das contas o público está reclamando. Tem outras categorias tirando onda com a Fórmula 1 nas redes sociais, você vê que a situação não está legal. Ainda falando ali da galera de cima, por exemplo, a McLaren do Lando Norris fez uma corrida sólida, o Verstappen conseguiu recuperar muito terreno, o Radiar uma pena que abandonou, porque ele fazia uma bela prova, a Red Bull teve aí um primeiro final de semana muito bom olhando para o Radiar, o carro também parece que é mais fácil, né, de você conseguir chegar no sweet spot, no ponto ideal, e o Verstappen foi o piloto do dia por ter feito aí várias ultrapassagens de 20ª até a 6ª posição. Então era aquilo também que falava para vocês antes da corrida, o Verstappen deve conseguir chegar nos pontos com certa tranquilidade. Mas o ponto-chave aqui é o que a Ferrari fez. A Ferrari tinha um ritmo legal de corrida, tá? Ela não tinha exatamente o mesmo ritmo da Mercedes, a Mercedes foi superior no ritmo de corrida, principalmente no segundo stint, onde a Ferrari com pneus 12, 13 voltas mais novos não conseguiu tirar tempo, eles andavam sempre na mesma balada, a Ferrari não conseguia tirar, o Russell até foi tirando um pouquinho mais do pé, enquanto o Antonelli tinha que se defender ali e, na verdade nem tanto, né? Tava 9 segundos na frente do Leclerc, mas andando na mesma balada ali, Leclerc, Hamilton, Russell e Antonelli. Então a Ferrari vai ter que usar como trunfo a sua largada, que era o que a gente já estava prevendo antes da corrida. Porém, a estratégia da Ferrari não é compreensível. Você teve 2 Virtual Safety Cars e eles não chamaram os carros. Você pode até argumentar que no primeiro você já estava assim, ah não, daqui a pouco vai ter outro porque provavelmente alguém vai abandonar. Ok, e foi o que aconteceu. Só que no segundo Safety Car, quando se não me engano agora o Bottas para perto dos boxes, eles dão 2 voltas com os boxes abertos. Dava para ter entrado, tanto é que teve piloto que entrou logo na segunda volta. A Ferrari não
não entrou. E com isso ela jogou fora a possibilidade. A estratégia de toda burra? Não, não é. Você pensa, eu vou ter pneus mais novos, eu vou conseguir então no final da corrida ter mais condições. É uma boa estratégia. Funcionou em outras ocasiões na história recente. Mas você tem que lembrar que você tinha que pelo menos ter parado um piloto seu por garantia. E a Ferrari não fez isso. Então a Ferrari fez um carro legal, um carro que pelo visto tem potencial, aquela coisa toda, mas a equipe de estratégia, por mais que tenha mudado também ali algumas pessoas, continua cometendo erros básicos. Era para você ter parado um dos dois carros. Eu concordo com o Hamilton quando ele fala no rádio, a gente devia ter parado pelo menos um, porque assim você cobria a Mercedes e caso a outra estratégia desse errado, você tinha um outro piloto ali numa posição melhor. Então a Ferrari perdeu a oportunidade de se embolar mais com a Mercedes, de levar um pouco mais de pressão à Mercedes, por mais que a Mercedes tenha tido um ritmo melhor. Inclusive, eu devo colocar aí para você, por exemplo, um print do ritmo de corrida, você vai ver que Leclerc e Russell, mesmo no segundo stint, ainda assim estavam um tanto quanto equilibrado, estava legal. A Ferrari tem potencial, a Mercedes é o melhor carro, principalmente em volta lançada, e o ritmo puro da corrida também, mas ainda assim dá para a Ferrari levar essa disputa um pouco mais a sério. E aí o erro de estratégia tirou da Ferrari uma possibilidade de um segundo lugar ou até mesmo de uma vitória. Então a Ferrari vai ter que corrigir essas coisas. É um bom início de temporada, mas vai ficar aquele gostinho de podia ir além. Bom, essa é a minha opinião então sobre a corrida. Ela foi sim boa, num geral, eu acredito que teve menos carros abandonando do que o esperado, isso é bom, mas a artificialidade realmente chama a atenção. A gente quer ver imprevisibilidade, isso foi legal também, e eu entendo que algumas pessoas vão ter gostado e outras não vão ter gostado. Eu coloquei uma enquete lá no Instagram, por exemplo, o pessoal tá votando, por enquanto a maioria achando a corrida boa e boa parte colocando entre ótimo e regular, né, mediana. Mas eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, no próximo vídeo a gente vai entrar em mais detalhes desse grande prêmio. Um grande abraço, valeu e falou!